Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos ao nosso estudo, irmãos. Hoje nós vamos estudar Juízes 6. Nós vamos ver dois assuntos aqui dentro de Juízes 6, que é Israel sofre a opressão dos midianitas, e para livrar Israel, dos midianitas, Deus levanta Gideão, um homem abençoado pelo Senhor e um homem igual a qualquer um de nós. Os irmãos vão ver, que Gideão era um homem muito parecido com muitos de nós. Diz assim então, Juízes capítulo 6: os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento, ovelhas, bois nem jumentos em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos entravam na terra para a destruir. Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no tanque de pressar uvas para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolos sem fermento de 1 efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. O anjo de Deus, porém, lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento, põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou na carne e nos bolos sem fermentos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos abiezritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos,
derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está no pé dele. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte. Na forma devida, toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E a uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e investigando, concluíram: foi Gideão, filho de Joás, que fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga para fora teu filho, ele deve morrer porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: defendereis Baal? Havereis de livrá-lo? Qualquer que por ele lutar, ainda esta manhã será morto. Se ele fosse Deus, poderia defender-se quando alguém lhe derrubar o altar. Pelo que naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente ajuntaram seus exércitos, atravessaram o Jordão e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os asbieritas passaram a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Assés, Zebulon, Naftali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um pouco de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou a lã e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que, mas esta vez eu faça a prova com a lã. Rogo-te que só a lã fique enxuta e em torno a terra haja orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só a lã estava enxuta e sobre toda a terra havia orvalho. Amém, irmãos? Amém, queridos? Vamos orar, e eu peço você nessa hora que lembre de orar pela irmã Aparecida, que foi operada, a irmã Maria José, Cláudia, e oremos também pelas vítimas das chuvas na nossa região. Pai querido, muito obrigado, te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor tem mandado para cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, pela chuva que o Senhor faz cair, mas também te pedimos pelas vítimas da chuva, Senhor Deus. Não sabemos, meu Deus, se é negligência humana, que deixam cair lixos e entulhos, ó Deus, nos canais que deveriam estar livres para colher a água, mas nós queremos clamar a Ti por misericórdia, muita gente inocente sofrendo nesta hora. Pedimos o livramento e a graça do Senhor. Pedimos a Ti também que tome conta da irmã Aparecida, Maria José, a Cláudia, tome conta, meu Deus, da nossa irmã Alzira, lá em Pera Dourada, do Natan, que sofreu aquele acidente. Guarda-os, livra de todo mal, dá experiências vivas com o Senhor. Pedimos também ao Senhor pela nossa vida, que aqui reunidos estudamos a Tua palavra, que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Obrigado, toda honra, toda glória, todo louvor pertence unicamente ao Senhor. Estamos debaixo da Tua graça, na dispensação do Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Obrigado, Deus. Eis-nos aqui, humildes na Tua presença, recebendo de Ti o melhor que Tu tens para cada um de nós. Muito obrigado, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Seguimos com a palavra de Deus, capítulo 6, e Israel, mais uma vez, é vítima do próprio pecado, né? É presa do próprio pecado, vamos dizer assim, porque por causa do pecado de Israel, Deus vai levantar contra eles, irmãos, os midianitas. Está vendo? A degradação moral de Israel continua de tal maneira
que Deus levanta contra eles um povo que são os midianitas. Israel tinha uma promessa, irmãos, de tomar posse da terra prometida, da terra de Canaã. Aliás, promessa essa que foi dada lá atrás a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mesmo Deus tendo prometido a terra a Canaã, a terra de Canaã, meus irmãos, a Israel, nós notamos que a posse da terra e a permanência na terra não depende só de Deus prometer, mas de o povo cumprir toda a ordem e todo o mandamento de Deus. Então, queridos, a gente começa a tirar desse texto e da Bíblia Sagrada em si, como um todo, lições para a nossa vida. Deus pode ter te prometido muita coisa, mas não pense que só porque Deus prometeu, aquilo vai se realizar na tua vida. Deus promete, mas Ele depois espera que nós cumpramos uma parte que Ele deixa para cada um de nós. Então Deus tem promessa de vida, promessa de paz, promessa de prosperidade, muita promessa Deus tem para nós, mas todas elas Ele põe condições, Ele põe um lado que nós devemos fazer. Eu amo o texto de Deuteronômio 28, que mostra para nós as condições para a gente ser abençoado. Deuteronômio 28 começa dizendo: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor Deus, e cumprirmos todos os teus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, Deus tem bênçãos, muitas, mas Ele tem condições, que é obedecer a sua voz. E aí as maldições, elas vêm também da mesma maneira. Se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não cumprires esses mandamentos, diz a palavra, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então não tem outro caminho, irmãos, para a bênção, senão a obediência. E Israel então aqui continua, na degradação moral. E aí Deus vai fazer com eles o que Ele sempre faz quando a gente prefere a degradação moral, quando a gente prefere uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Olha bem o versículo 1, vai dizer: os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Lembrando que o capítulo anterior, o capítulo 5, termina dizendo que o povo de Israel teve, na verdade, 40 anos de sossego, tá, irmãos? O texto anterior vai terminar assim, capítulo 5, verso 31 e 32. Assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, mas os que te amam, sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E o verso 32 vai dizer: e a terra teve sossego por 40 anos. Então Deus deu sossego a Israel nas guerras contra os seus inimigos por 40 anos, mas o capítulo seguinte, que é o que nós acabamos de ler, logo no versículo 1, já começa dizendo, irmãos, porém, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, o que Deus vem fazer? Deus levanta contra eles um povo. Então, queridos, quando um povo desobedece a Deus, faz o que é mal aos olhos do Senhor, Ele vai levantar situações de guerra, situações de luta, situações de perseguição. E isso, se nós aplicarmos para nossas vidas, nós vamos entender que quando obedecemos a Deus, quando cumprimos aquilo que é bom aos olhos do Senhor, o Senhor vai trazer paz, vai trazer sossego para nós, vai trazer toda sorte de bênção. Mas, por outro lado, se nós desobedecemos ao Senhor, a única coisa que nos resta é provar, do vinho da ira de Deus, vamos chamar assim, do furor de Deus, quando Ele se levanta contra nós. E o versículo 2 vai dizer: prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas, e que estão nos montes e cavernas e fortalezas. E sempre que eles semeavam, diz a palavra, os midianitas vinham como gafanhotos e destruíam todo o fruto do trabalho, que eles tinham. Os irmãos vão notar que lá em Malaquias, muito lá na frente na Bíblia Sagrada, Deus vai orientar Israel a ser fiel no dízimo e na oferta. E Ele diz que se o povo de Israel fosse fiel nos dízimos e nas ofertas, Ele ia repreender o devorador.
E veja que os midianitas aqui foram levantados como se fosse um devorador, para devorar a produção. Se eles produziam ovelhas, produziam gado, se eles produziam trigo, não importa o que eles produziam. Viam os amalequitas, diz a palavra, e contra eles, e destruíam todo o produto, diz o versículo 4. Então, da mesma forma, nós sabemos por Malaquias, né, pelo texto de Malaquias, que se nós formos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, Ele vai repreender o devorador. Veja, queridos, é a mesma coisa que nós estamos vindo aqui no capítulo 6, de uma outra forma. Aqui o capítulo 6 é o momento em que o povo era escravizado por outro povo. E Malaquias vai trazer para nós um tempo em que o povo é escravizado porque é infiel a Deus também, né? Também infiel, nesse caso de Malaquias, infiel nos dízimos e infiel nas ofertas. Não tem outra forma de se prosperar materialmente, senão sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. É o que Deus exige da igreja, é o que Deus exige de nós, sermos fiéis. Então a gente precisa, em todo o tempo, né, irmãos, entender, né, que quando a gente prefere o pecado, aqui está a degradação moral, mas nós poderíamos dizer toda sorte de iniquidade, a gente vai ver que Deus se levanta contra nós. E um detalhe, irmãos, olha o que eu queria que os irmãos entendessem, isso são valores espirituais. Quando o mal te acontece, quando algo acontece de mal na tua vida, é necessário que a gente pense também pelo lado de que Deus pode estar levantando esta situação má na nossa vida, para nos provar, para nos testar e para que nós venhamos a nos voltar para o Senhor. A lição que nós estamos encontrando aqui de Israel no livro de Juízes é essa. Israel estava bem com Deus, Deus lhe abençoava. Israel estava mal, Deus levantava um povo contra Israel, para machucar Israel, irmãos. Era para matar literalmente, para a guerra, aqui para destruir. Então, queridos, a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que a gente entende como o diabo se levantou, a gente tem que entender também, Deus permitiu ou Deus enviou o mal. Sabia? A gente às vezes dá muita glória para o diabo, tudo nosso é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ah, o diabo está fazendo isso, o diabo fez aquilo. Vamos entender, se pecamos ou se desviamos dos caminhos do Senhor, irmãos, Deus vai levantar contra nós situações ruins, é o que nós estamos vendo aqui. Olha o que diz o texto que nós acabamos de ler. Vamos lá, vamos no versículo 32 do capítulo 5, juntando com o primeiro do capítulo 6. E a terra teve sossego por 40 anos. Agora o versículo seguinte. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Viu, queridos, como é que a coisa funciona? Ou seja, Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Não foi o diabo, irmãos, que levou Israel para ser massacrado por 7 anos. Foi Deus. No dia que você conseguir entender assim, querido, vou ser sincero, você amadureceu na vida espiritual. No dia que você entender as coisas assim, opa, por que eu estou nessa situação? Eu estou nessa situação porque em algum momento eu abri lugar para a maldade, para o pecado, para alguma coisa, para a iniquidade, e Deus então agora me colocou nas mãos do meu inimigo, e tudo que eu tenho que fazer é deixar o chicote comer, e vou consertar com Deus uma situação. Esta é a melhor maneira, querido, da gente compreender as situações que a gente vive e parar com essa bobeira de pensar que basta alguém orar por mim, basta alguém com muita graça orar e Deus vai me tirar daquela situação. Em geral, Deus não tira, porque isso não funciona assim. Isso funciona quando nós tomamos um posicionamento de mudar de vida. É plantar e colher. Planta e colhe. Então, nesse processo, Deus não se mete. Esse processo de plantar e colher, irmão, não tem nada a ver com Deus. Ele deixou a gente com a semente na mão. Você tem a semente do bem, a semente do mal.
A gente escolhe uma e planta. Plantou, vai colher. E não tem como não colher. E é aí que a gente precisa entender os processos de Deus na nossa vida, endireitar as coisas e caminhar dentro de um plano, dentro da vontade de Deus, para a gente possa entender. São escolhas erradas, irmãos, são decisões erradas, são ilusões, são fantasias, são propostas que a gente acredita e que não tem nada a ver com Deus, porque Deus nos permite escolher, irmãos, ou rejeitar qualquer situação. Os irmãos estão entendendo, não estão, irmãos? Amém? Que não tem nada a ver com Deus. Deus não é mau e Deus não te joga. A realidade bíblica é essa. Deus não é mau e Ele não te joga numa situação ruim. O que acontece é que a gente, em algum momento, faz uma escolha e essa escolha vai gerar para nós, irmãos, vai gerar frutos, né? Sejam eles bons ou ruins, sejam eles dolorosos ou não, vão gerar para nós frutos. Vamos pegar um exemplo aqui que não estava ali, né, para os irmãos entenderem essa parte em que Israel tem 40 anos de paz, e agora logo o versículo seguinte começa a dizer que Israel fez o que era mal e Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Mas só que presta atenção, capítulo 6 vai abordar que depois de 40 anos de paz, Israel faz o que era mal e Deus os entrega como escravos durante 7 anos, mas vai abordar que Deus também não nos deixa escravos dos nossos inimigos, 7 anos apenas. Aí ele vai levantar Gideão para livrar o povo. É como Deus age. E aí, para te mostrar, irmãos, que você não vai encontrar na Bíblia ninguém que tenha sofrido e que não seja porque uma semente foi plantada. Ninguém, a não ser Cristo, que sofreu por mim, por você na cruz do Calvário, não porque ele tinha pecado, mas porque Deus tinha um propósito de resgatar a humanidade desde o pecado de Adão, né? Então ele pôs o seu filho, colocou o seu filho numa situação em que ele levaria sobre ele os nossos pecados para nos redimir. Jesus é o único que está fora. Todo homem na Bíblia que entrou numa situação adversa, pode escolher. Ele fez uma escolha no passado, ele plantou uma semente, ele colheu. Se você pegar Jó, por exemplo, há quem pense que Jó caiu de gaiato e caiu naquela situação, porque a Bíblia fala que Jó era um homem muito justo, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jó 3, para você ver um detalhe que eu encontrei. No dia que eu encontrei isso, eu tive a minha resposta. Mas por que Jó sofreu aquilo tudo? Veja o que diz Jó 3, 25 e 26. Jó, né, irmãos? Os irmãos sabem que Jó fica lá pertinho do livro de Salmo, tá? Jó 3, 25 e 26. Se alguém encontrar e quiser ler na sua Bíblia, pode ler Jó 3, 25 e 26, os dois últimos versículos. Veja bem, irmãos, isso no início da fala de Jó, e logo depois de Deus permitir que o diabo cirandasse com a vida de Jó e levasse sobre Jó todas aquelas dores, todo aquele sofrimento. O que vocês entendem que Jó estava dizendo? Ele estava aqui, Jó se pronunciando, é o primeiro pronunciamento de Jó depois das dores que vieram sobre ele. O que ele está dizendo aqui? O que eu temia me sobreveio. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Sabe o que isso quer dizer? Jó era o tipo de homem que temia que aquelas coisas acontecessem com ele. Aqui ele não está especificando, mas no mínimo ele tinha medo dos filhos morrer, porque está falando que eu temia e me sobreveio. Vocês estão entendendo, querido? Isso é muito profundo. Isso está entre linhas na Bíblia. Você tem que aprender a ler a Bíblia, o que está entre linhas, o que ela está dizendo, mas que não está lá, claro. Ele, no primeiro pronunciamento dele, lembra que Deus permite que o inimigo pegue o diabo, né, a palavra é diabo mesmo, Satanás, desculpa, pegue Jó no capítulo 1, versículo 6, e depois se repete no capítulo 2, os primeiros versículos. Aí ele pronuncia no capítulo 3, primeiro pronunciamento dele, ele fala: olha, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. 26, não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação.
Sabe o que está dizendo? E um detalhe muito importante que vocês precisam saber na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem muito temente a Deus. E que quando os filhos de Jó se juntavam para comer, para beber, a Bíblia diz que, terminados os banquetes, verso 5 do capítulo 1 de Jó, está falando do caráter de Jó e mostrando que Jó era um homem muito medroso, temia demais Jó, tinha muito temor. Jó 1, verso 5, diz assim: terminados os dias dos banquetes dos filhos de Jó, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada, olha, Jó oferecia holocausto, segundo o número de todos os seus filhos, porque ele pensava: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você pode pensar, Jó era um homem zeloso e preocupava demais com seus filhos, mas na verdade, Jó temia que os filhos dele pudessem um dia cair na desgraça. Então, não é bem zelo, é temor, é medo. Então ele tinha um medo terrível. E quantos pais e quantas mães, queridos, nessa noite também, talvez não morra de medo do seu filho morrer ali na rua, no acidente, e morre nisso, morre naquilo. Peraí, o filho é de Deus, que ele te deu, então é dele, entrega na mão dele. A filha não é de Deus, então entrega para Deus. Não porque você fica esse medo doido, não dorme de madrugada e não consegue descansar com medo. É o que Jó tinha, querido. Os filhos de Jó iam fazer uma farra danada e bebia, talvez, e farreava. Aí Jó, quando eles voltavam, santificava os filhos de acordo com os rituais da época e ia oferecer sacrifício com medo de algum deles tivessem blasfemado contra Deus. Olha que medo, para que esse medo, Jó? Confia em Deus, ó, entrega para Deus. Mas Jó fazia isso, e a Bíblia diz que continuamente ele fazia isso. Então Jó era um camarada que tinha uma coisa que talvez alguém aqui tenha e você precisa largar: medo e temor. Talvez você não deixe seu filho crescer, sua filha crescer, porque tem medo. Cuidado, Jó tinha medo. Talvez você fique também oferecendo sacrifícios pelo teu filho, pela tua filha, com medo. Vai colher o que Jó colheu. Porque a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Amém, queridos? Descansar, não vai morrer, não vai ter acidente, e vai mesmo, e não vai ser violentado, não vai apanhar na escola, não vai isso, não vai aquilo, vai mudar, vai trabalhar, vai crescer, vai virar um grande homem, uma grande mulher. É isso que Jó não tinha, fica claro no texto para nós, irmãos. Então, quando você vê a desgraça de Jó, toda a dor de Jó, nunca mais pense que Deus escolheu Jó por acaso. Não. Jó disse: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Então, queridos, medo, temor, cuidado, porque na verdade o medo e temor, nesse termo, quer dizer desconfiança. Você não consegue crer que Deus tem poder para te guardar, para te proteger, guardar teu esposo, guardar tua esposa, guardar teu emprego, guardar tua empresa, guardar tua casa, e guardar isso, guardar que você não tem fé, então você não consegue crer, então você vive no medo, vive no temor. Por isso você não deixa Deus agir com liberdade. Então, querido, eu te mostro isso porque está embutido, está claro, mas ao mesmo tempo embutido, para a gente ver que Deus não vai deixar um povo sofrer, se esse povo fizer o que é reto e o que é correto aos olhos do Senhor. Então Jó te mostra aqui. E eu vou ser sincero, irmãos, olha, presta atenção em Jó. Eu não estou aqui malhando Jó, ai de mim. Gostaria que todos nós fôssemos como Jó, porque o próprio Deus dá bom testemunho de Jó, tá, irmãos? Deus vira e fala assim, Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Olha o testemunho bonito que Deus dá no versículo 7, capítulo 1. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Aí respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. 8. Então disse o Senhor a Satanás: olha, Deus que puxa a conversa. Se observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha para você ver o testemunho bonito de Jó. Eu nunca vi Deus pronunciando algo tão bonito quanto alguém. Mas Satanás conhece o teu medo, Satanás conhece o teu temor, Satanás conhece as tuas inseguranças, Satanás conhece as tuas fragilidades, Satanás conhece muito bem. Por isso ele virou para Deus no versículo 9 e disse assim:
Teme Jó a Deus sem motivo? Acaso o Senhor não tem protegido ele de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos o Senhor abençoou, os seus bens se multiplicaram na terra. Aí ele vira e fala: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Querido, o diabo conhece as tuas fragilidades, as minhas e as nossas. Por isso a gente precisa entender o mundo espiritual, igual eu tenho trazido para a igreja aqui, para a gente aprender a desvendar o mundo espiritual. Aqui, por um lado, Deus deu um testemunho de Jó, homem íntegro, homem justo, que faz isso, faz aquilo. Mas o diabo conhecia que Jó não era, tinha um outro lado que Deus não proferiu aqui. E Deus falou assim: olha, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Tira dele alguma coisa para o Senhor ver se ele não vai tremer. Porque, na verdade, certamente, Satanás sabia isso, que Jó temia perder essas coisas. Por isso que ele disse: o que eu temia me sobreveio. E Deus não nos deu um espírito de temor, mas de coragem, de ousadia. Isso não é, irmão, só mera repetição, tá? Isso não é uma vida de você viver por aí. Eu não tenho medo, eu não vou perder isso, eu não vou perder aquilo. Meus filhos vão... Não é vida de ficar falando não, querida. É vida de fato, de poder descansar e saber: Deus está cuidando e eu vou dormir em paz. Tem muita gente com transtorno mental porque tem medo excessivo. Medo de altura, medo de profundidade, medo de lugar fechado, medo de lugar aberto, medo do carro bater na rua e te pegar, medo de beber algo e adoecer, medo de colocar a mão como é que fala? No ônibus lá e pegar uma doença incurável, e medo. Medo que um raio caia na cabeça, e medo. Querido, Jó falou: o que eu temia me sobreveio. O que você teme? Põe isso diante do Senhor. Está vendo, querido? Só para você ver, isso tudo aqui, irmãos, é para te mostrar aquilo que eu disse, que você não vai encontrar na palavra, em momento algum, o mal vindo sobre alguém, e que essa pessoa não tenha criado uma situação para que o diabo, então, tivesse legalidade, direito legal no reino espiritual, para poder atuar ali. Então a gente sempre precisa entender. Quando você entender isso, eu repito, quando você entender isso, você amadureceu, você então está apto para receber de Deus as mais ricas bênçãos. Quando você entender isso, não é culpa de Deus, e com todo cuidado eu vou dizer aqui, nem culpa do diabo. Você abriu o caminho, você deu oportunidade, e aí o diabo tem o acesso, como foi no caso de Jó, que eu temia me sobreveio. Então sobreveio mesmo, né? Apesar de ser íntegro, justo, temente a Deus, tinha algumas coisas que Jó temia, e elas vieram sobre ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos repreender isso e aprender a viver de forma diferente, tá, irmãos? Confiando no Senhor. Então a degradação moral aqui foi a porta aberta, para que Deus então suscitasse contra eles um povo, os midianitas. Deus então permitiu que os midianitas fossem lá. A Bíblia diz que Deus os entregou nas mãos dos midianitas, e eu repito, não foi o diabo, não foi ninguém. Foi o pecado de Israel que fez com que Deus os entregasse nas mãos de um povo para sofrer durante 7 anos, tá bom? Agora, um detalhe que eu quero também observar com você. Clamando a Deus, o povo de Israel, Deus, ao invés de mandar um libertador para eles, como das outras vezes, mandou Débora e tal, o que Deus faz? Quando eles clamam, Deus primeiro lhes envia um profeta, e esse profeta, alertando-lhes que não mandaria livramento automático sem que houvesse arrependimento de pecados. Está aqui tudo aquilo que eu te disse. A gente abre o caminho para que Deus permita que o mal venha sobre nós, porque nós abrimos a porta e o inimigo tem acesso. Isso é direito legal no reino espiritual de agir. Plantou, vai ter que colher. Então Deus permite que o inimigo faz isso. E quando Israel clamou, ao invés de Deus ir lá automaticamente mandar o Gideão ou qualquer um para livrar eles, Deus vai e fala para eles: olha, eu vou deixar para vocês claro uma coisa, tá? Olha, eu vou ler para vocês entenderem melhor o versículo 7. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, Deus enviou-lhes um profeta, e não o libertador. E assim o profeta lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos livrei, vos fiz subir, vos tirei da terra de servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam.
eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Está vendo? O que Deus está dizendo? Olha, eu livrei vocês lá do Egito com mão forte, mão poderosa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu falei para vocês não se curvarem diante de outros deuses, dos amorreus, na terra em cuja terra habitais, mas vocês não quiseram dar ouvidos à minha voz. Ou seja, antes de mandar o livramento, Deus está mostrando para ele, ó, não vai ser fácil não, tá? Não vai ser como das outras vezes não. Eu quero mostrar para vocês que vocês precisam aprender a dar ouvidos à minha voz. Amém, queridos? Dar ouvido à minha voz. Então é preciso que você aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Deus está sempre nos chamando para firmar o passo com Ele, para caminhar dentro da vontade dEle, para ter prazer nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo, para abandonar o mundo e se apegar a Deus, a sua palavra, uma vida santa, uma vida reta. Essa é a palavra que Deus nos dá, nos advertindo que a bênção não vem automática. A bênção vem quando a gente faz essas coisas, nos aproximamos do Senhor. Então não vai ser muito simples como das outras vezes, não. Antes Deus chama eles para a obediência, para o arrependimento. Aí então é que entra os últimos versículos, o 11 até o 40, tá? O que acontece? O chamado então de Gideão, né? Para livrar, Deus levanta Gideão. Tudo começa com um anjo aparecendo a Gideão, né? Um anjo lhe aparece. Depois desse anjo manda ele destruir o altar de Baal. E na verdade o altar de Baal foi construído pelo pai dele, pelo pai de Gideão. E eu coloco entre parênteses aqui o seguinte: quando o anjo aparece, né, conversa com ele e tal, ele vai, traz um presente para o anjo, tudo, né, segundo o relato da Bíblia. O anjo vai e manda ele destruir o altar de Baal, que o altar havia sido construído pelo pai dele. E eu coloco aqui, essa é uma confrontação espiritual às vezes necessária. Por que eu quero dizer? Querido, quantos altares o teu pai e a tua mãe levantaram para Baal? Você que vem de uma família, que os pais não são de raiz evangélica, crente, levantaram altares para deuses, para demônios, para espíritos. E você precisa então, irmãos, confrontar espiritualmente esses altares edificados para deuses na tua família e quebrá-los. Você não vai chegar lá e quebrar o crucifixo, você não vai chegar lá e quebrar aquela imagem do teu pai, da tua mãe, da tua família, mas isso no reino espiritual, você tem que se desligar dessas coisas. Você tem que falar, não quero isso. Ali, ele quebrou de fato o altar que foi edificado para Baal. Ele foi lá e quebrou. Mas eu não estou dizendo para você sair quebrando aí altares da tua família, mas você precisa cortar o vínculo totalmente e dizer, eu não quero esses deuses para a minha vida. Eu quero servir a Deus. Isso é quebrar altares. De repente, meu irmão, minha irmã, você vem de uma família que adorava a deuses e talvez tinha pactos com espíritos malignos, com demônios, mas você não teve a coragem de se desligar disso de uma vez, falar, isso eu não quero para mim, para a minha vida. A partir de hoje eu repreendo isso na minha vida e eu vou servir ao Deus Todo-Poderoso e é Ele que eu quero. E você fica assim, naquela água morna, sem medo de ofender papai, sem medo de ofender mamãe, sem medo de ofender fulano. Ali o camarada teve que fazer esse confronto, porque o anjo falou, a primeira coisa que o anjo falou assim, vai, quebra o altar edificado a Baal, que é o teu pai que quebrou, e edifica ali, e me oferece sacrifícios, que eu vou te usar para libertar essa nação. Então, queridos, confronto. Você precisa dar Deus para os deuses da tua família, os deuses do passado. Você precisa dar tchau para eles, mas literalmente no reino espiritual, não querer mais ter nem simpatia. Sabe esse negócio de ter simpatia? Não, querido, não pode ter não. Você tem que ter simpatia com a pessoa. Deus quer que nós amemos todas as pessoas, não importa a religião, não importa a raça, nada disso. Deus quer que você ame uma pessoa, mas agora os deuses a quem eles adoram, isso aí é prostituição espiritual. Isso é dividir Deus com outros deuses. Então, você vai ver, isso aí tá claro, mas a gente não gosta de ver. Ele teve que ir lá e quebrar. Um detalhe que nós vamos encontrar aqui, é que ele fica com medo de quebrar o altar do pai dele, vai lá, chama 10 homens para ir com ele, né? Chama dos seus homens para ir com ele, e eles vão ali, o que eles fazem? Destrói à noite com medo
de que pudesse ser repreendido. E lá cá na frente a gente vê que quando o pai dele fica sabendo e que eles começam a perguntar, quem é que fez aquilo, traz para cá para a gente matar, é seu filho. O pai dele vira e fala assim: olha, defendereis a Baal? Havereis de livrá-lo? Qualquer que por ele lutar ainda esta manhã será morto. Se ele, ou seja, se Baal fosse Deus, poderia defender-se quando alguém lhe derrubou o altar. É isso que acontece, querido, mas a gente tem medo de confrontar. Já batizei pessoas aqui nesta igreja que tinham medo de confrontar mamãe e papai, porque serviam a tal Deus lá, que não vem ao caso eu dizer. É preciso, querido, você tomar essa posição. Eu aceitei Jesus, eu quero Jesus, eu abandono os deuses da minha família, eu quero batizar, eu quero crescer, eu quero isso para a minha vida. É isso que é quebrar os altares de papai e de mamãe, né? Que foram edificados, e no reino espiritual isso tem um valor muito grande na nossa vida. Precisamos romper, queridos, com os deuses que não são o Deus Todo-Poderoso. Vamos romper com eles e dizer: eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero outra coisa. É assim que funciona, tá? E também um detalhe muito importante nesse chamado de Gideão, é que nós vemos também a fé titubeante de Gideão. Gideão, irmãos, aqui, apesar que muitos tecem a ideia de Gideão, um homem isso, aquilo, o que eu vejo é um Gideão, um homem muito vacilante na fé. Tanto que nos capítulos anteriores, mais à frente, nós vamos ver no capítulo 8, que a ira dos efraimitas se levanta contra ele, e Gideão termina numa situação não muito agradável. Os irmãos que viram o texto conosco notaram que Gideão, primeiro o anjo aparece para ele, o anjo do Senhor conversa com ele, e ele começa a fazer jogada para ver se era mesmo o anjo de Deus. E então ele só vai se dar conta que é o anjo do Senhor no final deste contato com ele, por incrível que pareça. Aí é que ele vai entender que era o anjo do Senhor. Então Gideão, olha verso 22, então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. Só no versículo 22, o anjo chegou para ele, se apresentou e falou com ele coisas grandiosas, maravilhosas, e Gideão ainda não tinha muita certeza. E depois, Gideão, irmãos, vai fazer uma jogada aqui, outra vez com o Senhor, quando o Senhor fala que vai livrá-lo. Deus já havia falado com ele cá atrás: Pai seja contigo, Gideão, você não vai morrer. E Deus vai e diz para ele: olha, você vai nessa força, que você vai livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Aí o camarada vem cá no versículo 36, irmãos, e faz a prova da lã. Um dia eu vi um irmão dessa igreja falando da prova da lã. Falei: meu filho, não faz isso não. A prova da lã é prova de incrédulo. O que ele faz? Primeiro ele vira: Senhor, se as, olha o versículo 36, irmãos, olha a fé dele, como é que era uma fé que ia e voltava. Deus já havia dito que ele ia livrar o povo de Israel. Aí ele vai no versículo 36 e fala: se has de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, verso 37, eu porei um pouco de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e a terra estiver seca, então eu vou saber que o Senhor vai livrar Israel através da minha mão. Ele vai, põe, Deus faz exatamente o que ele pediu. Aí ele vem e vira, no verso 39, olha bem, não bastou Deus ter falado lá atrás, não bastou Deus fazer o que ele pediu com a lã. Ele vai no verso 39 e fala outra vez: não se acenda contra mim a tua ira, permita-me ainda falar mais uma vez, rogo-te que mais uma vez eu faça a prova da lã, rogo-te que só a lã fique enxuta e a terra molhada de orvalho. E o 40 vai dizer que Deus fez isso, só a lã estava enxuta e a terra estava molhada. Me ajuda, Deus falou: eu vou te usar para livrar Israel. Tá bom? Aí ele vem e faz uma provinha aqui, outra provinha ali. Querido, isso aí é fé, como nós colocamos ali, é fé titubeante, é fé vacilante, é fé igual a onda do mar. Uma hora está lá, outra está cá. E aí não pensa tal homem que vai receber de Deus bênção nenhuma. É o que diz a palavra do Senhor para nós, né, lá em Tiago. Então, queridos, é assim, vamos aprender, né? A fé de Gideão era uma fé muito vacilante. Tem gente que pega esse texto aqui, como eu disse. Eu já contei um determinado irmão que falou que fez a prova da lã. Eu falei: cuidado com a prova da lã. A prova da lã, ela não é o melhor de Deus para nós, não. A prova da lã aqui nesse contexto é prova de um homem incrédulo. Se Deus, irmão e irmã, falou com você que vai fazer algo na tua vida, não fique fazendo prova. Creia e vai na frente. Se você ficar fazendo a provinha aqui outra ali, você está mostrando para Deus que você é
titubeante. Você teme, você não crê firme, você está duvidando da palavra de Deus. Então vai acontecer coisas aí no meio do caminho que não eram exatamente o que Deus havia planejado para a tua vida. Pronto, para encerrar, nós podemos concluir que Deus chama quem Ele quer, mas nós temos que deixar de lado nossas dúvidas para poder agradá-lo. Ele espera isso de você. Deus te chamou para ser pastor, simplesmente se entregue nas mãos do Senhor, deixa que Ele cuide. Deus te chamou para ser missionário, missionária, Deus te chamou para ser isso e aquilo, Deus fez promessa na tua vida, Deus falou que vai te dar isso, vai te dar aquilo. Então, querido, é o seguinte, Ele chama quem Ele quer, Ele promete, Ele faz, e nós só temos que deixar de lado nossas dúvidas. Isso basta para Deus. Chamou? Amém. Então vai acontecer na minha vida. Lembra o exemplo de Maria, a virgem que deu à luz a Jesus Cristo. Quando o anjo apareceu para ela, virou para ela e falou: Maria, você está buchuda, você vai ter um filho, né? Os irmãos sabem o que é buchuda, né? Maria, você está buchuda, você vai ter um filho, e esse filho isso é de Deus, e você vai chamar ele disso e disso. Sabe o que Maria fez? Fez aquilo ali, ó, deixou de lado as dúvidas e falou: que se faça em mim, se cumpra em mim, né? Segundo a tua vontade. Ou é para eu ter, então, gerar um filho dentro do meu ventre? Ok, tranquilo, então faça-se a tua vontade, né? Eis aqui a tua serva, faça a tua vontade. É aquilo ali, querido. Ela não preocupou se José ia mandar ela embora porque ela engravidou de outro homem, porque não pensa que José sabia que o filho não era dele, não, porque sabia. O anjo depois falou: ó, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é de Deus, é do Espírito Santo. Então, quer dizer, tudo bem, é muito natural para nós agora pensar: mas é de Deus. Peraí, mas ele era um homem que estava noivo, e a noiva dele pareceu buchuda, e vem um anjo e fala: meu filho, pode casar que ela é virgem? Me ajuda. Já imaginou as lutas de José na cabeça dele, os pensamentos? E já imaginou a luta de Maria? Ai, meu Deus, o meu marido vai pensar que o meu noivo... Se hoje é vergonhoso, imagina naquela época. Querido, ali, ó, não tema, se Deus prometeu, larga de lado as dúvidas, não fica preocupado com o que vão pensar ou com o que não vão. Pense no que Deus disse. Isso é fé e é isso que agrada a Deus. Então José teve suas questões, Maria teve as delas, o menino nasceu, e a Bíblia diz que então aí José foi tomá-la como esposa, mas certamente ele carregava na cabeça dele: aquele menino é meu, né Anderson? Não é? Aquele menino é meu. Ué, claro, querido, isso sempre vai existir. Por isso que eu falei para vocês que Gideão era um homem muito parecido com a gente. É um homem que titubeava na fé. Deus prometeu, você vai levar o povo, e ele ficava ainda: vou fazer uma provinha aqui, vou fazer outra ali. E Deus aceitou, né, a incredulidade dele. Então, irmão, irmã, fica firme na palavra, tá? Nada não nos acontece sem que Deus nos permita, porque em algum momento damos condições espirituais para que aquilo nos aconteça. Então, firme na palavra, firme na fé, abandone os deuses que serviram vossos pais, né? Diz não para eles, sirva a Deus, e Deus vai cumprir na tua vida o que Ele prometeu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Deus, bendito é o teu nome. Te agradecemos pelos ensinos da tua palavra. Nós nos sujeitamos à palavra do Senhor para cumpri-la com a ajuda do Senhor. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos. Muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a receber de ti o melhor que tu tens para nós. Te agradecemos e pedimos que o teu Espírito Santo continue nos falando e continue nos fortalecendo. Obrigado, Deus, dá-nos uma ótima noite. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoa, em nome de Jesus, e te leve em paz.